Alô galera, Vasco Análise, se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Aqui Marcelo falando. Muitos que assistem meus vídeos não são inscritos, por favor, botãozinho de inscrever-se, sininho para receber as notificações. Dê um like caso goste do conteúdo, ou dislike também, é um direito de vocês, e eu vejo, né, o que está sendo bem aceito ou não. Interajam, comentem, é um prazer falar com os senhores, né? Bom, dia 1º de janeiro de 2024, né? Estamos aí a 19 dias do Pedrinho assumir a presidência do Vasco, né? A sociedade, né, do futebol do Vasco, com 30%. Nunca é demais repetir, a SAF 777 tem 70% do futebol, apenas do futebol, e a diretoria, a instituição, o CRV, né, que a gente chama, tem 30%, e agora dia 20 é o novo mandato, né, novo período do Pedrinho e companhia, entrando no lugar do Salgado e companhia, né. Espero que o Pedrinho faça tudo que o Salgado não fez. O que, Marcelo? É fiscalizar, auditar, bater de frente, né, porque por mais que a gente fale aqui, né, que a gente decante aqui, olha, só tem 30%, blá blá blá, esses 30% dão ao Pedrinho, dão ao CRV o direito de brigar, de fiscalizar, de auditar e de, se for o caso, né, trocar, né, ou então pegar esses 70% com algum erro, com alguma fraude, alguma falcatrua que a 777 tenha feito ou venha fazer por ter 70% do futebol do Vasco, né? Então vamos aguardar aí, do dia 20 em diante, Pedrinho na presidência, e ele falou uma coisa interessante, vamos aí apoiar, né? Já falei aqui, não era Pedrinho, nunca fui Pedrinho, né? Acho que ele está mais perto da situação do que o outro candidato. Também nunca fui levenciano, mas queria oposição no Vasco, né? Para fazer frente às demandas do futebol do Vasco, 30% de fiscalização e auditoria que o Salgado não fez. Mas Pedrinho assumiu, vamos agora apoiar, né, e torcer para que dê certo, né, e não ficar aí como alguns babacas que ficam o tempo inteiro reclamando. Acabou, ele ganhou, democracia, até que prove fraude nas eleições, ele vai assumir e vamos aí apoiar, e se for o caso, criticar, se tiver que haver alguma crítica, espero que não. Bom, e outra coisa importante também, né, ele vai tomar conhecimento dos meandros do Vasco. Por mais que alguns youtubers digam que ele já tem conhecimento, a gente não pode afirmar isso, que é leviandade. Eu afirmar que o Pedrinho tem conhecimento dos contratos que foram assinados, ou do contrato maior que foi assinado entre Vasco, futebol do Vasco, CRVG, diretoria e instituição, e 777 seria leviandade. Eu acho que o advogado não pode ser leviandade, que é meu caso. Eu vejo aí repórteres, jornalistas levianos, porque falam, não, tem uma fonte aí e tal, não sei o quê. Eu não trabalho assim, né? Quem trabalha assim é jornalista, que por vezes tem uma brecha legal para ser leviano, né? Uma fonte falou, uma fonte me disse, blá blá blá. Eu não trabalho assim, eu trabalho com a verdade. E outra coisa, aqui eu não sou jornalista, nem pretendo ser. Até porque o Supremo já decidiu isso e foi muito claro. Comunicação, expressão da liberdade de expressão, expressão da fala não é prerrogativa, privilégio único de quem faz jornalismo, e sim de todos, Constituição, né? Então aqui a pessoa pode trabalhar com comunicação, com expressão, com a liberdade de expressão, com a fala, que não tem problema algum, e é isso que a gente faz aqui, um canal de torcedor, que não é leviano, não é aproveitador e não é mentiroso, como a maioria aí né? Fala que não, contratações daqui, contratações dali e tal, crava alguns jogadores no Vasco. Aqui você não vai ver isso. Se quiser um papo sério entre torcedor para torcedor, é esse canal aqui, né? Bom, dito isso do Pedrinho e da torcida por ele, vamos agora falar sobre as possíveis contratações que o Vasco aí vem ao longo do tempo aí decantando na mídia, né? Na mídia tradicional, na mídia do YouTube, né? Que é uma mídia que não é tradicional, claro. Bom, Vasco já contratou aí, né, o João Vitor, zagueiro, passagem pelo Corinthians, já soltei um vídeo sobre isso, não vou repetir, né, para jogar pelo lado direito, onde a gente já tinha em tese Michael e Medel, né, e pelo lado esquerdo apenas o Léo, né.
O Medel também joga pela esquerda, então na cabeça de qualquer pessoa que vá pensar um pouquinho, né, a gente teria o seguinte: pela direita, João Vitor e Maicon, pela esquerda, Medel e Léo, perdão. Repito, pela direita, João Vitor e Maicon e João Vitor, e pela esquerda, Medel ou Léo ou Medel. Isso é muito importante que a gente tenha aí em mente, que o Vasco está primeiro aí vendo a questão da cozinha, né? A gente também não tem notícias de quem vai ficar, se o Ivan vai ficar. Aparentemente o Léo Jardim vai ficar no Vasco. Deveria ter ganhado um aumento substancial, porque ele é um dos responsáveis. Se o Ramon Dias, o Emiliano Dias, se o Verrete, se o Paulinho, se o Medel são responsáveis por o Vasco não cair, o Léo Jardim está no topo do topo do topo, que fez muita defesa, impedindo que o Vasco viesse a cair, né? Jogos fenomenais, fantásticos desse cara, desse goleiraço. Então o Léo Jardim, o Vasco vai contar com ele, e não tem notícia diferente. O Ivan, aparentemente, está de saída para o América Mineiro, uns diziam Curitiba, e eu não vou aqui ficar dizendo essas coisas que não tem como cravar, são notícias, mas se o Ivan sair, alguém tem que entrar num lugar tão bom quanto o Ivan. A questão do Ivan é que ele quer ser titular, quer jogar, e não seria diferente, um grande goleiro quer jogar, quer ser titular. Então como se resolve isso? Já vi vários times, vários treinadores botando, revezando, hora um, hora outro, hora um, hora outro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não vou cravar aqui, quero a sua opinião, se seria interessante revezar os goleiros, para que os dois ficassem motivados, para que nenhum quisesse sair. No momento o Léo Jardim é o titular indiscutível, jogou as 38 partidas do campeonato, por isso que eu falo, ele é o top do top do top, responsável por Vasco não ter caído, ele foi fundamental nessa pífia atuação do Vasco no Brasileirão de 2023, né? Mais uma pífia atuação, né? Não, nada diferente do que a gente vem tendo aí nos últimos 23 anos, tirando aí 2011, que a gente quase foi campeão aí, né? Com 2 assaltos que fizeram em jogos contra o Flamengo, né? Pênalti no Diego Souza, pênalti no Bernardo, e em 2012 também a gente estava indo bem, enfraqueceu, e na média é isso aí, campeonatos ruins, brasileiros ruins do Vasco, sempre lutando para não cair, ou caindo, né? Bom, então, já falei do João Vitor aí, né, dos goleiros, mas eu quero falar agora, vou dar uma pinceladinha aí, tá? Pumita tá treinando nas férias, né? Tem o Paulo Henrique que o Vasco conseguiu comprar esse jogador, né? Então vai ser uma briga boa na direita. Na esquerda, acho que eles vão fazer dinheiro com o Piton, né? A 777 é uma empresa que compra e vende, isso é fato. Compra jogador barato, compra jogador novo, né, para poder vender. Raramente compra investe em jogador velho. Velho que eu digo o seguinte, experiente, né? Cascudão aí, 26 para cima. Não, 26 não, 28 para cima, que é a idade que jogador resolve os jogos, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar que o Zico não resolvia jogo com 23, 24 anos, que o Roberto Dinamite não resolvia jogo com 23, 24, né? Até porque década de 70, 80 era muito melhor o futebol, era muita gente, cada time tinha um zagueiraço, cada time tinha um volantaço, cada time tinha um atacantaço, então é complicado você hoje falar de futebol e comparar com aquela época, né, que tinha, né, é complicado. Então eu acho que o Vasco tem que investir no lateral esquerdo aí, já que o Jefferson não vai ficar, já foi devolvido ao Atlético Goianiense, e o Piton fatalmente vai ser feito um negócio com ele, né? E vou parar por aqui, o Zé Gabriel foi mantido, né? Não vou entrar em meio de campo, então a gente teria alguém para ser titular ou não, dependendo do esquema tático. Eu sempre falo aí que o Ramon Dias sempre joga no 4-3-3. Aí recebi comentários aqui no meu canal dizendo, não, ele tem variações, 4-4-2, 4-2-3-1 e tal. Raramente ele faz isso, né? Mas eu acho que até deveria ter, claro que deveria ter. Eu sou defensor ferrenho dessa tese. Você entra para jogar num esquema tático e o próprio jogo pode te fazer ter variações, né? Eu até anotei aqui umas coisinhas aqui nas minhas colinhas, né? Por exemplo, você pode variar teu esquema tático pelo adversário, né? Se amoldar o adversário, a gente chama em espelhamento, em espelhar o adversário. Por exemplo, você entrou
levou um gol com 40 segundos de jogo, como o Fluminense levou contra o Manchester City. Tem que mudar o esquema tático. Você estava pronto para jogar um joguinho que você ficasse lá lutando por uma bola, duas bolas, tem que mudar, ou então você vai perder. É fato. Expulsão. Tem que mudar o esquema tático. Não dá para você manter a mesma coisa que você estava para jogar com 11. Um jogador seu importante que saiu contundido, levou um defensor, um volante que levou o segundo amarelo, melhor, levou o primeiro amarelo, a gente fica com medo de levar o segundo. Por exemplo, quem for estudar futebol, né? Vou trazer aqui para o Diniz, várias vezes ele bota 5, 6 para um lado. Então, se você está no esquema de 4-3-3, como é que você vai jogar com um time que bota 5, 6 de um lado, com superioridade numérica, você vai levar 3, 4 gols ali. Então você tem que chegar e espelhar aquele time. Muitas vezes você vai jogar com um time que faz esse arranjo, né? Superioridade numérica. O Diniz também fez isso no Vasco, na segunda divisão, quando ele esteve lá. Só que a gente não tinha material humano. Quem vai lembrar, salvo engano, 2021, né? O Diniz esteve no Vasco, salvo engano, a gente fazia superioridade numérica nos adversários, né? O Ramon Dias até fez aí um jogo do Bragantino, no primeiro turno, né? Que ele botou lá Piton, Marlon Gomes, Verrete, Praxedes e o Paulinho juntando aqui, ficaram 5 jogadores contra 2 defensores do Bragantino, 3. E a gente foi muito bem no primeiro jogo, no primeiro tempo, fundamentalmente melhor, no segundo tempo melhor, não tão melhor, e depois os caras empataram no finalzinho com os acréscimos exagerados do árbitro, né? Então, voltando aqui para não perder o foco, o esquema tático ele pode ser modificado e deve ser modificado, não só com essas situações aí que eu falei, né? Expulsão, um time que faz prioridade numérica. Por exemplo, você tem um jogadoraço mas não se usa mais a marcação, homem com homem a homem. Eu acho que se a gente tivesse colocado um cara em cima do Suárez ou do Soares, naquele jogo que a gente perdeu de 1-0 contra o Grêmio, a gente não tinha levado aquele gol. Porque o Grêmio retomou a bola, veio ir para cima do Vasco, o Vasco veio recuando, e deixaram o Soares sozinho para jogar no canto aquele belíssimo gol que ele fez. Se a gente tivesse um cara que ficasse em cima do Soares, seria difícil ele ter chance, ter possibilidade, ter tranquilidade para pegar aquela bola, escolher o canto e botar no lado esquerdo do Léo Jardim. Então é importante sim que haja mudança de esquema tático. Muitos que me assistem aqui já colocaram isso e eu acho importante. Inclusive eu falei que o Ramon Dias muda pouco, né? E o 4-3-3 hoje não seria muito bom pra gente. Já expliquei isso aí, não vou aqui ser redundante. Tem até um vídeo aí para trás meu, 2, 3 dias, que eu explico como o Vasco joga. E eu acho que até ficar toda hora jogando, batendo nessa tecla aí é complicado, né? Por exemplo, outro tema. Felipe Anderson e... até coloquei aqui na colinha, e Luciano Rodrigues, né? 2 atacantes que o Vasco vem especulando aí, né? Ou seja, se verifica que a gente está com pouco... o treinador quer melhoria. No segundo turno do Brasileiro do ano passado, né? Hoje é dia 1º, olhava-se para o banco e não tinha ninguém, né? Jair e o Alex Teixeira. Não, tem que ter banco, tem que ter atacante para você mudar o jogo. Então eu acho interessante aí, né? A gente já tem o Rossi, tem o Gabriel Peck, tem Eric Marcos, né? Mas é pouco. Então vai estar pensando aí no Felipe Anderson, né? Que é um atacante que joga pela direita, mais pela direita, né? Não é aquele atacante que também faz a centroavante. O Luciano Rodrigues também joga por dentro, né? Ele também faz as funções do centroavante. Então você teria aí o Felipe Anderson mais por fora, né? E o Luciano Rodrigues também por fora, mas jogando também por dentro, né? E eu acho que tem que ter fundamentalmente uma reserva pro Verrete, isso é fato, né? Já que foi embora o Sebastião Ferreira, né? Bom, outros assuntos aqui que eu acho importante falar, né? O Vasco vinha sempre fazendo o que o Botafogo está fazendo agora. O Botafogo está fazendo um desmanche. O Vasco vinha fazendo desmanche nos anos anteriores, então é ruim. Todo mundo sai para depois entrar. Não, primeiro entra e depois sai. Isso eu acho que é fundamental para que a gente não fique aí à mercê de rebutalhos, né? Mandou todo mundo embora, aí começa a contratar as pressas e fica complicado, né? Bom, não vou falar muito sobre esse Luciano Rodrigues agora, porque não está fechado, nem sobre o Felipe Anderson. Só falei sobre a cogitação desses caras para jogarem no Vasco, né?
Vamos ver se um dia acontece isso aí, né? Reapresentação do Vasco sábado agora no Uruguai, próximo lá do domicílio, da residência, dos parentes do Ramon Dias, do Emiliano Dias, que eu até acho aqui, não vou cravar isso, porque seria leviandade minha, não sou leviano, mas eu acho que o caminho seria, se o Emiliano Dias se firmar, e talvez fosse a sequência do pai dele no próprio Vasco, né? Todos gostam do Emiliano Dias, é um jogador que atua mais no campo, né? O Ramon Dias é mais o estrategista e tal, mas eu acho que o Emiliano fica mais ali para verificar as mudanças, né? As situações que acontecem durante o jogo ali, né? Conversando com o pai dele e tal. Seria interessante, né? Que essa dupla venha se firmar cada vez mais no Vasco aí. E para encerrar o assunto, para encerrar esse vídeo aqui, que eu falei de vários assuntos, eu não posso falar do mau caratismo do Ancelotti, né? Que fechou aí na surdina com o Real Madrid, e a seleção brasileira ficou esperando esse cara até o final, e agora ele não vem. O que se deve fazer aí? Acho que deveria se manter o Diniz, né? Até contrariando aí os mau caráteres, né, de plantão, os jornalistas canalhas, né? Como Mauro César e etc., que dizem, não, a seleção brasileira não tem nada, com o Diniz não deu tempo para o Diniz treinar. Estava treinando no Fluminense, e estava treinando no Fluminense junto com a seleção, porque ele não sabia se ia ficar. Então agora, com o não do Ancelotti, seria interessante que o Diniz, né, tivesse mais tempo para a seleção, se desvinculasse ou não do Fluminense. Não estou aqui querendo que ele se desvincule, o tricolor deve gostar dele, como eu também gostaria, um ótimo técnico, mas talvez fosse a hora de ter um cara exclusivamente para sair, para pesquisar os jogadores, ver em loco, né, as contratações e tal. E seleção brasileira, com esses jogos assim, né, intercalados aí de eliminatórias e tal, e mais um time para comandar, acho que fica complicado fazer as duas funções. E até porque vão queimar o cara em uma delas, né? Queimaram o Diniz aí, né? Reduziram ele a pó quando ele perdeu pro City, e não vangloriaram quando ele ganhou do Boca Juniors, né? Que é uma potência sulista, né? América do Sul, da América, uma potência das Américas, junto com o River, né? E atualmente junto com o Flamengo, Palmeiras, né? Palmeiras, Flamengo, River e Boca, são os times aí que vão oscilar, ou melhor, vão variar ganhando aí, né? Até que chegue Fluminense, como ganhou, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Galo podendo chegar, e lá podendo chegar o Boca, podendo chegar o River, podendo chegar de repente o Independente, que tem muita estrada e muita tradição na Libertadores de América. Bom, Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.